Pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente veio me perguntar, depois que a gente fez lá a live com o Newton no canal dele, sobre os FIIs. E como é uma dúvida muito comum de muita gente, eu resolvi fazer um vídeo só para responder todo mundo de uma forma concisa os aspectos gerais aí dos fundos de investimento imobiliário. Então eu vou tentar resumir de uma forma rápida e concisa, mas provavelmente vou deixar alguma coisa de fora, vou acabar esquecendo alguma coisa. Então, vocês me perguntem aí depois, caso eu esqueça de alguma coisa ou não explique muito bem, se não entenda muito bem, vocês podem me fazer perguntas aí nos comentários aí que eu respondo depois. Vou deixar também aí o link da live para quem não assistiu e o link aí de algumas fontes aí para vocês lerem sobre o tema. Primeiramente, é importante entender o que são os FIIs, né? Segundo aí a B3, os FIIs são fundos de investimento imobiliário, nada mais é do que uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário, onde cabe ao administrador, uma instituição financeira específica, constituir o fundo e realizar o processo de captação de recursos junto a investidores através de venda de cotas. O que isso quer dizer? Imagina que você, pessoa física, aí, você que trabalha, tem o seu salário todo mês, gostaria de comprar um imóvel, né? O tradicional é você fazer um financiamento do imóvel e morar nele ou viver de aluguel dele, né? Muitas pessoas acabam aprendendo a comprar imóveis e viver de renda de aluguel. Só que nem todo mundo tem um valor de entrada de um imóvel, ou comprar um imóvel à vista, né? Pior ainda, mais difícil ainda. Então, o que acontece, né? Quando a gente cria uma espécie de condomínio, né? Um fundo, eu e várias outras pessoas colocamos dinheiro em um determinado fundo e esse fundo adquire um imóvel. Então imagina assim, eu quero construir um shopping, eu gostaria de construir um shopping e colocar lojas lá dentro e fazer com que esses lojistas me paguem aluguel todo mês. Só que eu não tenho dinheiro para isso. Isso aí deve custar centenas de milhares de reais, milhões de reais, dependendo do shopping que você vai construir. Então eu vou e monto um fundo. O que é esse fundo? Esse fundo nada mais é do que várias pessoas, né, vários cotistas, seja o seu vizinho, o seu colega de trabalho, pessoas em qualquer região do nosso país, que também aportam, né, nesse fundo, colocam 100, 1.000, 10 mil reais, 10 reais às vezes, e recebem um valor de aluguel mensalmente proporcional à quantidade de cotas que eles têm. Então, o fundo imobiliário nada mais é uma forma de você poder adquirir imóveis sem ter necessidade de fazer um financiamento ou sem ter necessidade de comprar um imóvel, descapitalizar um capital enorme de 500, 300, 1 milhão de reais de uma única vez. E desses imóveis te provém rendimentos todo mês, né, que são os famosos aluguéis. Eles são ativos de renda variável, que são negociados ou não na B3, que é a Bolsa de Valores, né, aqui do Brasil atualmente, com focos em ativos do mercado imobiliário. Eles são normatizados pela instrução CVM 432, que eu vou botar o link aí na descrição para vocês darem uma olhada. É um PDF de 20 páginas mais ou menos, é bem facinho de ler. E eles são geralmente gerenciados por um gestor ou um administrador, né? A sua captação de recursos pode ser feita através de abertura de capital na B3, ou seja, um IPO, né? Similar a uma ação de uma empresa, ou ser um fundo fechado, ele não é negociado na B3. A gente tem alguns tipos de FIIs, né, no mercado. Agências bancárias, do que nada mais são do que o próprio nome já diz, né? Você compra um imóvel e aluga para uma agência bancária, seja do Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal. Você também tem do tipo educacional, né, que você compra o imóvel e aluga para uma universidade. Você tem também no ramo de saúde, questão de hospitais, que também tem, o imóvel do hospital não é dele, não é daquele hospital, mas sim de um fundo imobiliário que aluga para aquele hospital, e todo mês o hospital paga um aluguel para aquele fundo. Você tem também o do ramo hoteleiro, né? A mesma forma aqui da forma do hospital. Você compra um hotel ou quartos de hotéis, e o que esse fundo, esse hotel tiver de clientes, ele paga um aluguel para o fundo também. Lajes corporativas, né, que é bem tradicional, são, por exemplo, escritórios. Quando você tem uma empresa e você
não consegue abrir ter um imóvel próprio, né? Abrir um prédio, montar um prédio, ou alugar um prédio inteiro, você aluga um escritório, um andar dentro daquele prédio. E o aluguel que você paga pro prédio vai para o fundo. Logística ou indústria, né? Que algumas pessoas tem essa forma de falar de indústria também, são alguns galpões, por exemplo, de logística. Pensa que quando você faz uma compra de algum produto, ele vem de algum lugar, ele vem lá do interior do nosso país, por exemplo, para quem mora aí no Sudeste, quando você vai no shopping fazer uma compra, geralmente um produto sai lá do interior, ou da Zona Franca de Manaus, por exemplo, e eles ficam em algum lugar. Esses galpões aí são esses que a gente chama assim de galpões de logística, ou seja, onde ficam os produtos. E os fundos também têm esse tipo de galpões aí que ele usa para receber rendimentos. Shoppings, muita gente não sabe, muita gente frequenta muitos shoppings que fazem parte de fundos imobiliários. Você tem shoppings em que o fundo possui 50%, 20% do shopping e os aluguéis que são pagos pelas lojas são direcionados aos cotistas também. Além de fundos, né, que são fundos imobiliários que compram outros fundos. Esse é um tipo de fundo um pouco mais atípico aí para quem está começando, é um pouco mais confuso de entender, mas tem fundos que compram outros fundos. Ativos financeiros, né, que a gente chama de fundos de papéis, que são, na verdade, são recebíveis de papéis, né, que o fundo geralmente compra algum recebível. E de ativos de desenvolvimento, que o fundo capta um recurso para comprar um terreno, construir e às vezes vender o imóvel, e aí pegar esse valor da venda do imóvel com a valorização e devolver para o cotista. Esses fundos podem ser mono ou multimóvel e mono ou multi-inquilino. O que significa isso? Significa o seguinte, se ele é do tipo mono, significa que ele é um imóvel com um inquilino. Ou seja, eu compro um imóvel, por exemplo, eu compro um prédio ou uma casa grande e alugo para a Caixa Econômica Federal. Então, meu fundo constitui de um imóvel e de um único inquilino, que é a Caixa. Ou, meu fundo também pode ser do tipo mono-multi, um imóvel com vários inquilinos. Por exemplo, você pega um prédio de 10 andares, compra aquele prédio e divide entre 10 inquilinos, um por andar, por exemplo. Então você tem um imóvel para 10 inquilinos. Você também tem o oposto, você tem o multimono, que significa o seguinte, você tem vários imóveis, mas é alugado para um único inquilino. Por exemplo, uma universidade, às vezes ela tem vários imóveis para poder colocar os seus alunos. Só que o dono o fundo que é dono desses imóveis só tem esse único inquilino, que é a universidade, por exemplo, a Anhanguera, que ela tem diversos campos, né, campus por aí, só que o fundo é dono daqueles imóveis que tem um único inquilino. E o multi-multi, que é o mais clássico, aí, o mais simples de você entender, que é, por exemplo, um shopping. Eu tenho um fundo de shopping que tem 7 shoppings e que dentro desses 7 shoppings, como vocês muito provavelmente sabem, tem diversas lojas. Então, você diversifica o seu portfólio aí, nessa questão de tipos de fundo. Qual que é o papel do administrador e o papel do gestor? Bem, basicamente, o administrador possui diversas funções. A principal dela, né, é defender os direitos e os interesses dos cotistas, mas ele interage com os prestadores de serviço, o gestor, o auditor, o custodiante. Ele tem mais um papel burocrático por si só no fundo, né? Já o gestor, ele é o cara que gerencia os recursos do fundo, o dinheiro do fundo. Então, se eu comprei aquele fundo, coloquei R$1.000, esse fundo provavelmente tem um gestor que vai pegar esse dinheiro e vai gerenciar da melhor forma possível para atender os objetivos do fundo. Seja vender ou comprar um ativo, sempre priorizando atingir os objetivos do fundo para dar um melhor retorno para o cotista, né? Algumas situações excepcionais assim que é legal destacar nessa situação de administrador e gestor. Os FIIs podem não ter um gestor, mas eles nunca não terão, né, um administrador. Por exemplo, se isso vir a acontecer, vamos supor que você tenha um fundo que tem um gestor e um administrador. Se um dia o administrador sair do fundo ou ele fizer alguma atividade ilegal,
conforme a CVM constatar, esse administrador sai, ele é retirado desse fundo e o fundo tem até 30 dias para procurar um novo administrador. Se ainda assim esse fundo não encontrar um administrador, ele é liquidado, em 30 dias ele é liquidado, ou seja, ele é devolvido o capital para os cotistas, tá? E é muito comum a gente ter um fundo que só tem administrador, onde o administrador faz o papel do gestor e do administrador. Mas a gente também tem bastante fundo aí com administrador e gestor. Outra coisa importante de se dizer em relação ao administrador e o gestor é que eles convocam assembleias periodicamente para informar os cotistas como está a performance do fundo, além de emitir relatórios mensais também. Essas assembleias podem ser extraordinárias ou ordinárias. Geralmente, trimestralmente, tem algum tipo de assembleia, ou quando eles têm algum fato relevante para ser tratado ou tomar alguma decisão. Caso o cotista que tenha 5% do fundo, caso você seja um cotista que tenha 5% do fundo, você também pode convocar uma assembleia. Isso é um direito que você tem, tá? Falando um pouco sobre o mercado de FIIs, né? Uma avaliação do mercado dos FIIs. Esse gráfico aqui, esses dois gráficos eu tirei aqui do site da B3, né, que é a Bolsa de Valores do Brasil, que mostra a quantidade de ofertas públicas, né, os IPOs que foram realizados desde 2011 até 2008. Né. A gente teve um boom aqui entre 2011 e 2012, e desde então veio caindo um pouco, deu uma leve subida aqui em 2017, né, e deu uma caída aqui em 2018, né? A gente passou por um momento de recessão no nosso país, então a bolsa é reflexo da economia. Se a economia cresce, a bolsa cresce, e se a economia cai, a bolsa cai. E aqui, então, a quantidade de fundos que são listados na CVM, né, são registrados na CVM, ou seja, 365, e a quantidade de fundos que são negociados na bolsa, né, na B3. Ou seja, temos 153 que são negociados na B3 e 365 que são registrados. Isso é para mostrar a capacidade, né, o potencial que esse mercado tem de crescimento. Se todos esses fundos aqui que estão fechados, que não estão listados na B3, decidirem abrir capital na B3, esse número aqui de IPOs tende a crescer e o volume de patrimônio líquido também irá crescer, né? Aqui está o patrimônio líquido aqui de registrados, mas o patrimônio líquido aqui de negociação da B3 não aparece, mas ele tende a crescer também. E quando a gente fala de avaliação de mercados, a gente tem um índice chamado IFIX, que ele nada mais é do que uma média ponderada do mercado, de como está a oscilação do mercado. Esse gráfico aqui mostra, desde lá de 2013, a tendência dele. Ó. Ele ficou de 2013 até 2016 praticamente aí igual, né? Patinando aí do lado, a gente fala. E de 2016 até 2018, agora ele deu uma crescida exponencial. Ó. Chegou de 1.500 para quase 2.500 pontos ali nesse gráfico. Ou seja, ele quase dobrou de tamanho, né? Da questão de negociação. Esse FIX, como que ele funciona? Ele é composto por determinados fundos que são negociados na bolsa. Ou seja, ele pega os fundos mais negociados na bolsa e coloca uma participação nesse fundo. Ou seja, o fundo aqui ABC, que é o código ABCP, ele tem um peso de participação no IFIX de 2,98%. O que isso significa para a gente entender melhor? Quando ele sobe, quando esse fundo aqui sobe, o valor da cota dele sobe por algum motivo, ele vai refletir em 2,98% do IFIX. E da mesma forma, quando ele cair, ele vai refletir em 2,98% também no IFIX. Pode ser que esse fundo aqui suba 10% e o resto dos fundos caiam 20%. Isso é normal, a gente está falando da Bolsa de Valores, uma renda variável, ele varia tanto para cima quanto para baixo. Então o IFIX vai pegar uma média dessas negociações e vai demonstrar se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo. Esse índice ele é revisado periodicamente para refletir a realidade do mercado, porque não adianta você fazer um índice com 10 ativos que são negociados aqui em 2018 e lá em 2022 você ficar falando que esse índice está sendo negociado a tanto, sendo que esses fundos às vezes nem estão mais na bolsa
ou eles são muito mais negociados do que outros fundos, ou menos negociados do que outros fundos dentro desse índice. Aqui uma rápida comparação entre o imóvel próprio e os FIIs, né? O imóvel próprio, qual que é o problema que a gente tem em comparação com o FII e qual que é a vantagem que a gente tem em comparação com o FII? O imóvel próprio, você tem altos custos para gerar patrimônio. O que é gerar patrimônio? Gerar patrimônio, que a gente fala no mercado, é nada mais que comprar e vender um ativo. Ou seja, você compra e vende o seu imóvel. Quando você vai vender ou comprar um imóvel, você tem custo com cartório, você tem custo com a imobiliária, você tem, às vezes, taxas, você paga imposto. Então, isso acaba sendo um alto custo em comparação com um imóvel. Já num fundo imobiliário, é muito baixo. Porque o que você vai pagar quando você comprar ou vender um fundo imobiliário? Você vai pagar a corretagem, sendo que tem algumas corretoras que nem cobram uma corretagem. Esse valor aí varia entre R$3 até R$30. Você vai pagar taxas da Bolsa de Valores, que são liquidação e emolumentos, que são um percentual da quantidade de compra que você vai fazer. E só isso. Então vamos supor que eu faça uma venda e eu seja cobrado em R$30. Pô, R$30 é muito baixo se você for comparar com imóvel. Dependendo do imóvel que você vai vender, você vai pagar ITBI, vai pagar imposto de renda, você pode pagar cerca de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais só para fazer a compra ou venda do imóvel. Então, você pagando R$30 é muito mais vantajoso do que você pagar 30 mil, 20 mil reais. Questão de vacância. O que é vacância? Vacância é quando você tem um imóvel, você aluga esse imóvel, né? E você tem um inquilino morando por lá. Quando você tem vacância zero, significa que o imóvel está totalmente ocupado. Quando você tem ninguém morando naquele imóvel, significa que você tem 100% de vacância, aquele imóvel está 100% livre. Logo, se ele está 100% livre, não tem ninguém te pagando. Ninguém paga o seu aluguel. Nos fundos imobiliários é diferente, porque se eu peguei um fundo multimóvel ou monoimóvel mesmo e multi-inquilino, um inquilino meu pode deixar de me pagar um mês ou outro, por uma questão de problema de que não vendeu tanto, atrasou um pagamento, mas eu tenho outros diversos inquilinos que vão me pagar. Então eu não fico sem aluguel naquele mês, sem rendimento. Pode ser que o rendimento caia um pouco, mas ele não vai ser pífio em comparado com o mês anterior. Risco de depreciação, ele é difícil de ser corrigido no imóvel próprio e ele é fácil no FII. O que é depreciação? Você tem um inquilino morando aqui no seu imóvel e de um dia para o outro ele quebrou a parede, ele foi furar um quadro, ele rachou a parede inteira. Você precisa fazer uma reforma naquele imóvel, né? E se ele sai da noite para o dia, você tem o prejuízo fica na sua mão. Já no fundo imobiliário não, porque você tem um gestor, você tem uma administradora trabalhando ali naquele fundo para poder valorizar sempre o seu imóvel. E caso ainda, se esse administrador, se esse gestor não for bom e não verificar essa questão de depreciação, você simplesmente vende aquele fundo imobiliário e pronto, acabou a sua dor de cabeça. Você pode vender uma parte, uma fração daquele fundo. Você não precisa vender 100% ou zero, como é um imóvel. Porque no imóvel você não consegue vender só a sala. Putz, aquele quarto lá no fundo da minha casa eu não uso. Vou vender só aquele quarto. Não, ou você vende o imóvel todo ou você não vende nada. No imóvel próprio, o aluguel tem a questão de imposto de renda sobre os rendimentos. Ou seja, você pode cobrar R$1.000 do seu inquilino. Só que dependendo do quanto de renda você paga, você recebe daquele aluguel, você vai pagar uma porcentagem de imposto de renda. Nos fundos imobiliários não, eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, se eu receber R$1.000, estou isento de imposto de renda. Se eu receber R$10.000, também estou isento. Eu nunca vou pagar imposto de renda. Tem uma lei que protege os fundos imobiliários sobre esse tipo de imposto. Baixa liquidez contra alta liquidez. O que é isso? Liquidez nada mais é do que o tempo em que você demora para fazer aquele ativo físico se tornar dinheiro, para aquele ativo voltar a ser dinheiro na sua carteira. Quem já tentou vender imóvel, quem já tentou comprar imóvel, sabe qual é a dificuldade que é de negociação, de procurar uma imobiliária, colocar para vender. Aí o cara vem visitar o seu imóvel, não gosta, critica, vai embora, não, marca, não vem. Aí quando o cara começa a negociar com você, ele quer pagar menos do que você está pedindo, você tem que abrir mão de alguma coisa, tem que pagar corretagem para imobiliária. Então é uma liquidez muito baixa.
Em comparação com o fundo imobiliário, não. Cansei do meu fundo, não quero mais, preciso do meu dinheiro que está naquele fundo, abre o seu home broker na corretora, faz a venda dele, daqui 3 dias úteis ele está na sua conta. Simples, rápido e fácil. Risco de casualidade. O que é risco de casualidade? Você comprou um imóvel hoje, está lá morando naquele imóvel, gosta bastante dele, é aquele imóvel perfeito, imóvel do seu sonho. Deu um mês, surgiu uma favela do lado daquele imóvel. Você vai vender aquele imóvel só por conta da favela? Você pode até vender, mas você demorou tanto para comprar aquele imóvel, você fez um financiamento, você se matou, reformou, gastou dinheiro. Então, esse risco de casualidade é um problema quando você tem um imóvel fixo. No fundo imobiliário, não. Cansei daquele imóvel, vi que está surgindo uma favela ali, vendo, simplesmente assim, sem mais nem menos, sem dó nenhuma. Financiamento abusivo. O que é o financiamento abusivo? Nada mais é do que quando você vai comprar um imóvel para alugar, ou seja, até mesmo para morar, é você chegar no banco e falar assim, preciso financiar o imóvel. Você vai comprar um imóvel de 100 mil, o banco vai te cobrar provavelmente 200 mil, 250 mil, quase 3 imóveis naquele imóvel, naquele valor que você está comprando, e você vai demorar anos para poder quitar aquele imóvel. Nos fundos imobiliários não tem isso. Comprei um FII esse mês, não quero comprar mês que vem, não sou obrigado. Simples assim. Comprei, paguei 100 reais numa cota, 50 reais, 1.000 reais numa cota, mês que vem não tem dinheiro, não pago. Simples, não tem problema. E você já vai receber o seu rendimento. Então é muito vantajoso nesse quesito também. Você não paga juros. Na verdade, os juros estão a seu favor. Porém, nem tudo são flores nos fundos imobiliários, né? Se você pensar assim, as pessoas elas não têm o conhecimento que o imóvel delas varia diariamente, o preço do imóvel delas. Ou seja, a oscilação do imóvel ela é oculta. Porque você não tem um site onde que você entra e você vê lá o seu preço do imóvel. Ah, hoje ele está 200 mil. Ah, hoje ele está 198. Hoje ele está 210. Você não tem esse tipo de problema. Porque se você fica vendo isso todo dia, como acontece nos fundos imobiliários, que você pode ver minuto a minuto, segundo a segundo, o preço da sua cota, você acaba ficando tendencioso a vender. Então, isso pode ser um problema para um cotista, para uma pessoa que não tem ainda um psicológico treinado para a bolsa, né? Vamos colocar assim, que entenda que a bolsa de valores é um investimento de longo prazo. Outra vantagem do imóvel próprio em relação ao fundo imobiliário: capacidade de decisão ilimitada no próprio imóvel. Ou seja, comprei um imóvel, quero derrubar uma parede, derrubo, da noite para o dia. Claro, tirando as questões de que tem que contratar um engenheiro, fazer uma avaliação técnica, etc. Quero pintar a parede de vermelho, vai lá, pinta. Simples assim, você é o dono do imóvel, você decide o que é melhor para você. No fundo imobiliário não é dessa forma. Por quê? Porque você é um cotista entre muitos. Ou seja, quando é convocada uma assembleia para decidir alguma coisa, existe uma votação, uma forma democrática de a gente decidir o que é melhor para o fundo. É apurada a votação, a maioria, né, 50% mais um, tem a questão decisória sobre aquela questão, né? Um exemplo que eu dou para algumas pessoas que vieram me perguntar é: eu tive uma assembleia de um fundo que eu possuo no início desse mês e eu não pude comparecer à assembleia, né, que foi convocada. Então, nesse caso, eu tive que acatar com a decisão que foi feita na assembleia, porque eu não estava lá para votar, para dar a minha opinião. Então, dessa forma, eu tive que pegar e acatar com a decisão que foi tomada. Eu não tenho essa capacidade de decidir pelo fundo só o que eu quero. Eu tenho que respeitar a decisão da maioria, né? Essa é uma desvantagem do fundo imobiliário. Outra desvantagem do fundo imobiliário é que ele não tem utilidade do imóvel físico, né? O fundo imobiliário, o que significa isso, né? Legal, gostei disso que você está me explicando, fui lá e comprei um fundo. Comprei um fundo do shopping que fica aqui na frente da minha casa. Só que agora eu sou dono, né, desse imóvel. Então eu quero ir lá e eu não gostei da cara do lojista lá e eu quero que ele saia. Fui lá, virei para ele e falei assim, cara, eu sou o dono desse imóvel aqui, eu quero que você saia porque eu vou usar a sua loja para, sei lá, vou assistir o jogo da Copa aqui na sua loja. Simples assim, você deu a louca,
Você estava estressado, foi lá e decidiu dar uma de doido. Você não pode fazer isso. Tem uma lei, que é essa lei aqui, a 8.668/93, no artigo 13, que diz justamente isso, que você não pode ter utilidade. A cota não te dá a utilidade daquele imóvel, né? Diferente do imóvel próprio. Ah, o imóvel é meu, faço o que eu quero. Derrubo, vendo só o terreno, derrubo a casa, construo um prédio, faço o que eu quero. O imóvel é só meu. E uma desvantagem nos dois, né? Você possui IR na venda, né? No imóvel próprio, você, dependendo do que, como tiver a legislação, você não paga IR caso você tenha lucro em cima da venda dele. Como funciona a negociação, né? Como você compra e vende isso? Você, pessoa física ou pessoa jurídica, que também tem pessoa jurídica que adquire fundos imobiliários, né? Na verdade, uma grande parte adquire, os fundos imobiliários são pessoas jurídicas. Você, aberto com uma conta na corretora, né, uma instituição financeira, negocia na Bolsa de Valores a compra de um FII negociado por lá. Nada mais é do que você pegar o seu dinheiro, depositar na corretora e efetuar uma ordem de compra lá na Bolsa de Valores. Você precisa de uma conta na corretora, como qualquer outro produto aí do mercado financeiro, você precisa provavelmente, tirando a questão dos bancos, né, alguns produtos que são vendidos também no banco de varejo, para negociar na Bolsa de Valores você precisa ter uma corretora. E o inverso também, né? Se você quiser vender o seu fundo imobiliário, você vende na B3, o dinheiro cai na corretora e você utiliza ele como bem entender. Alguns imóveis famosos aí que talvez vocês conheçam e que não saibam que são parte de fundos imobiliários. O Centro Empresarial aqui de São Paulo, né, o Senesp, ele faz parte de um fundo imobiliário. O Shopping Pátio Belém também faz parte de um fundo imobiliário. O Master Office, aqui também em São Paulo, também faz parte de um fundo imobiliário. E o Shopping Cristal, lá em Curitiba, também faz parte de um fundo imobiliário. Então você pode ver que tem diversos ativos aí, diversos imóveis espalhados pelo Brasil que fazem parte de fundos imobiliários e você nem faz ideia. Às vezes você frequenta esse lugar há muito tempo e você fala, putz, nunca pensei que um dia eu estaria sendo dono desse imóvel aqui que eu sempre frequentei, né? Isso é bem legal, bem interessante. Aí você começa a olhar o imóvel por uma perspectiva de dono, uma perspectiva de, olha, por que essa loja aqui está fechada? O que será que está acontecendo aqui? Por que esse shopping não está vendendo tanto? O que será que está acontecendo? Quantas pessoas estão entrando aqui? Você começa a ter uma perspectiva diferente para aquele lugar que você frequenta. Algumas dicas para quem está começando, tá? Esse vídeo aqui é mais um vídeo introdutório. Então é o seguinte, pessoal. Antes de você comprar um fundo imobiliário, tem uma reserva de emergência. Por que tem que ter uma reserva de emergência? Porque a gente está negociando um ativo na Bolsa de Valores. E Bolsa de Valores é renda variável. Quando a gente fala renda variável, a gente fala em longo prazo. Significa o quê? 5 anos ou mais. Você tem que contar com aquele dinheiro só para daqui 5 anos. Ah, então eu comprei meu fundo imobiliário, eu só posso vender daqui 5 anos. Não, você pode vender amanhã, se você quiser. Comprou hoje, deu 3 dias, ele está sob sua custódia, você pode vender no 4º dia, não tem problema nenhum. O problema disso é que, como a gente fala de renda variável, ela varia para cima e varia para baixo. Então, o valor de cotação dele hoje está R$100, amanhã pode estar 98, amanhã pode estar 110. Você nunca sabe, ninguém consegue prever isso com exatidão. A gente tem questões políticas, questões econômicas no nosso país que interferem no valor da cota, né? Então é importante você ter uma reserva de emergência para quando você tiver um problema, você não precisar se desfazer do seu fundo imobiliário. Você continua com ele lá, recebe os aluguéis, continua recebendo os aluguéis e faz uso da sua reserva de emergência em caso aí de algum problema que você possa ter. É muito importante você estudar e entender como funcionam os FIIs, tá? Não vá comprar por impulso, não vá comprar na euforia. Isso é um grande problema. Entenda como funciona o mercado. Tem um monte de material aí na internet excelente de várias pessoas, vários canais aí explicando como funcionam aí, inclusive no YouTube também. Legal, entendi como funciona o mercado de fundos imobiliários, né? Vi esse vídeo aqui, assisti a live, vi outros vídeos, achei interessante. Quero comprar um fundo. Meu amigo me falou do fundo XYZ. Vou comprar? Não, cara.
Estuda o fundo. Do que é aquele fundo? Para que serve? Qual que é o objetivo daquele fundo? Esse fundo está com uma vacância muito alta? Esse fundo vai fazer uma aquisição de imóveis? Tem processo aberto de inquilino contra esse fundo? Estuda esse fundo antes de você comprar. A gente está falando do seu dinheiro, o seu tão suado dinheiro que você se esforça tanto para conseguir. Não coloca ele em qualquer lugar. Estuda bem o fundo, avalia como é, como que é precificada aquela cota, entenda como é que funciona, para aí sim você ir lá e falar, bom, beleza, vou comprar um fundo e é isso aí. Não vai no embalo das pessoas ou na euforia, tá saindo notícia de um fundo, você vai querer, ela vai comprar porque tá todo mundo falando. Isso não é legal. Geralmente isso nunca dá certo, a pessoa vê a cota cair e ela fala, putz, isso é cassino, ninguém ganha dinheiro com isso, vende no prejuízo e nunca mais volta. Isso não é legal. Estuda antes de você poder fazer a compra de um fundo. Outro equívoco muito grande que acontece quando as pessoas entram no mercado de fundos imobiliários é olhar apenas o rendimento, ou seja, apenas o aluguel que é pago pelo fundo. Pô, aquele fundo me paga 10% ao ano, enquanto os outros fundos estão pagando 6%. Ué, se tá todo mundo pagando 6% ao ano e esse cara tá pagando 10% ao ano, o que esse cara tem de especial que os outros não têm? Será que é um resultado recorrente? Será que é algo que ele vendeu um imóvel e está distribuindo os rendimentos a mais? Não olha só o rendimento, olha o fundo como um todo. Qual que é a vacância? Quem é o gestor? Quem é o administrador? Onde estão os imóveis? Será que esses imóveis estão tudo na região sudeste? É um imóvel de lajes corporativas. Então, se ele está tudo na região sudeste, a gente teve uma crise econômica no nosso país, aumentou o desemprego, logo, se tem desemprego, a empresa vai pensar, bom, eu tenho menos funcionários na minha empresa, preciso de um espaço menor. Vou devolver aquele andar que eu tinha daquele fundo imobiliário. Não precisa mais de 3 andares, fico só com 2. Logo, esse fundo vai ter uma vacância maior, vai ter um rendimento menor. Então entenda, estude o fundo por completo, não olha só o rendimento que aquele fundo está dando para você, tá? Participar das assembleias, isso é muito importante. Nem todo mundo consegue, a gente entende, porque geralmente as assembleias são feitas em horário comercial, a gente trabalha, tem gente que trabalha de noite, não consegue ir na parte da manhã, então a gente entende, mas sempre que possível tente ir, porque a assembleia é um momento que você tem de falar cara a cara com o gestor, com a administradora, de virar para ele e falar assim, cara, o que você fez? Por que você está fazendo isso? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer naquele relatório X, ou por que esse mês veio um rendimento maior e no mês passado veio menor. É bom você ter participado da assembleia, ainda mais porque na assembleia são decididas coisas importantes do fundo. Ah, esse mês a gente vai decidir se a gente pode ou não mudar o fundo, ao invés de ser um fundo só de logística, vai ser um fundo de logística, mas comprando ativos de qualquer tipo, não só imóveis, vai comprar ativos de fundos imobiliários voltados para logística, ou ações de empresas de logística. Isso é muito importante você participar e votar e estar participando dessa assembleia. Conversar com o RI do FII. O que é o RI? O RI é o relacionamento com os investidores. Todo fundo imobiliário ele tem uma área, provavelmente sempre, né, no site deles, chamado Relação com os Investidores. O que é esse Relação com os Investidores? É um portal, um meio de comunicação que o fundo tem com os investidores, com os cotistas. Então, ele nada mais é do que um meio de comunicação entre você e aquele fundo que você adquiriu. Você está com dúvida naquele fundo? Manda um e-mail para eles, liga para eles. Os caras, quanto mais transparente eles forem, melhor vai ser para eles, mais eles vão ser bem avaliados no mercado. Tem aí fundos que são muito bem falados no mercado por conta da relação dos investidores, a transparência que eles têm. E tem outros fundos que não, que o gestor esconde as coisas, esse é um problema. É sempre bom usar essa ferramenta que tem à disposição aí para o cotista. E algo que a gente já falei aqui no vídeo, mas estou repetindo, não se esqueça que os fundos imobiliários são ativos de renda variável, ou seja, ele varia para cima e ele varia para baixo. A sua cota, né, o valor que você paga por ela, vai subir e vai cair. Assim como o seu rendimento vai subir e também vai cair. Isso é normal, isso é a dinâmica do mercado. Não tem nada de errado em um valor da cota cair no curto prazo. O problema é se no longo prazo ela está caindo. Aí é um problema, tem que avaliar
o que está acontecendo com o fundo. Eu vou dar um exemplo prático aqui, legal, pensando que você já entendeu como funcionam os fundos imobiliários, já entendeu o mercado, agora eu quero estudar algum fundo, quero procurar um fundo. Como eu faço? Simples, ó. Você vai vir aqui, digitar FIIs listados B3, ou melhor, FIIs B3. Ó, vim aqui, fundos de investimentos imobiliários, aqui o site da B3, ó, o terceiro link. Cliquei nele aqui, vai abrir o site da B3, esse aqui é B3, para quem não sabe, é a antiga BMF Bovespa. Ele dá uma explicação, ó, do produto, eu até copiei aqui, citei lá no primeiro slide, né, o que é o fundo imobiliário. Vai falar assim a característica técnica, que ele diz que todo o ticker, ou código de negociação do fundo, é sempre composto por 4 letras, mais o número 11, seguido ou não pela letra B, onde a letra B é um indicativo de negociação de mercado de balcão organizado, quando aplicável. O prazo de liquidação dos FIIs são de D+3, ou seja, comprei na segunda, daqui 3 dias ele está sobre a minha custódia. Vendi na segunda, daqui 3 dias o dinheiro está na minha conta. E o lote padrão, diferente das ações que você pode que geralmente são lotes de 100, né? Ou no mercado fracionário que você pode comprar menos de 100, você compra por cota, uma unidade de cota. Tá? Aqui ele fala alguma questão de vantagem do produto e tudo mais. Vou mostrar aqui, ó, FIIs listados. São todos os FIIs que são listados na B3. Ó, são todos esses fundos. Aqui está o código dele, ó. Aqui é o segmento se é mercado de balcão ou não. Tem todos eles. Tudo isso aqui é um fundo. Vamos pegar, por exemplo, ó, o VINS, Shopping Centers. Vou abrir aqui esse fundo. Vai carregar aqui a tela para mim. Ele vai me mostrar algumas informações que tem desse fundo. Olha só. Esse fundo se chama VINS Shopping Centers, fundo de investimento imobiliário. O nome no pregão que ele tem, o código dele, ó, o ticker, é VISC11. Esse aqui é um CNPJ, porque todo fundo é obrigado a ter um CNPJ. Classificação setorial, o site, provavelmente da administradora. Aqui, ó, a oscilação dele em um ano, ó. O preço dele atualmente é de R$ 102,87, ou seja, eu não preciso pegar R$ 1.000 e pagar numa prestação todo mês. Posso pegar R$ 100 e comprar um imóvel, 7 imóveis, que esse fundo aqui tem, são 7 imóveis, composto por 7 imóveis. E olha só a variação dele, ó. Foi lá em cima, 110, passou aqui 113 mais ou menos, 114, hoje caiu para baixo e hoje está em 102, ou seja, renda variável, ele varia, ó. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Renda variável, é sempre dessa forma. Cliquei aqui no VISC. Vamos ver o que a B3 vai me mostrar. Está carregando um pouquinho. Aqui ele vai me trazer um gráfico, ó. O pregão encerrado às 17h59, a quantidade de negócios que foram realizadas. Aqui tem várias informações interessantes sobre o FII. Vou voltar um pouco aqui a página e vou mostrar para vocês, ó, o número de cotas que tem nesse fundo são 8.160.576, ou seja, podem existir até 8.110.000 pessoas ou CNPJs donos desse fundo. Significa que é isso? Não, porque pode ser que tenha uma pessoa pode ter mais de uma cota. Olha só, tem um relatório gerencial aqui do dia 6/7. Vamos dar uma aberta nele aqui, vamos abrir. Esse aqui é um relatório gerencial que o gestor fornece mensalmente para mostrar o desempenho do fundo. Tá? Tá carregando o PDF, ó, VINS Shopping Centers, relatório de desempenho mensal, junho de 2018. Aí aqui ele começa a falar, ó, destaques, as vendas das mesmas lojas cresceram 2% no mês de abril, o aluguel das mesmas lojas apresentou um crescimento de 0,8% no mês, a rentabilidade, etc. Aqui ele mostra como está a saúde financeira, o que entrou no caixa, o que saiu, como que foi o pagamento, a distribuição. Aqui tem
uma evolução da cota, ó, em relação ao CDI, o VISC aqui de azul, e o IFIX na linha pontilhada, ó, o IFIX caindo, o VISC caindo também. Enfim, tem uma série de informações no relatório. Ó. E reparem que o próprio fundo tem um site, ó, Vinci Shopping Center, Vinci Shopping, e tem um e-mail do RI. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse site para vocês darem uma olhada. Demora um pouquinho para carregar. No aguarde do cache aqui. Não abriu. Só que eu queria mostrar para vocês. Abrir uma nova aba. Ó, vou abrir por aqui. Ó, da BRL Trust aqui falando do Vinci. Você tem várias informações sobre ele. Parece que o site dele está com um problema agora, bem na hora que eu fui mostrar. Deixa eu ver se o HGL fica mais fácil. Ó, só para vocês terem uma ideia, digitei o ticker de um FII, o próprio Google Financial me traz aqui, ó, a variação de um dia, 5 dias, um mês, a máxima. Ó, esse fundo foi iniciado a quase R$1.000, lá atrás. Hoje, ele teve um evento de desdobramento, ele está valendo 125. Então, varia. É renda variável, não se esqueçam disso. Vamos ver se eu acho aqui o site da Credit Suisse, que é o gestor desse fundo. Ó, o Credit Suisse está funcionando o site. Esse aqui, por exemplo, ó, relatório de investidor, junho de 2018. Ó, vai baixar aqui na minha máquina. Vou abrir. Ó, esse aqui é um relatório desse fundo. Ele é gerenciado pela administradora Credit Suisse, né? A Credit Suisse é quem é a gestora desse fundo. E aí aqui ele vem falando, ó, o valor de mercado, 991 milhões, o yield, que é o retorno que você tem em relação ao patrimônio, enfim, tem uma série de informações, ó. Quantidade de rendimentos do fundo, aqui falando novamente. Ó, como que está a carteira do fundo, ó, as classes, tem renda fixa dentro do fundo, imóveis, tem títulos públicos, LCIs e alguns FIIs também. Ele também possui outros fundos. Olha só quem é os locatários os imóveis desse fundo, ó. Kremer Blumenau, lá em Santa Catarina, Tetra Pak, em São Paulo, ou Master Offices, que eu falei, Perini, em Santa Catarina, a Gerdau, lá aqui são os inquilinos, a Gerdau, lá no Rio de Janeiro, Tectown, enfim, tem uma gama de informações que você pode analisar, tá? A ideia aqui era mais dar um overview, o vídeo ficou um pouco extenso, mas é para vocês entenderem que esse mercado é um mercado bem amplo, tem bastante coisa para estudar, bastante coisa para entender. É um mercado muito interessante, um mercado promissor, para crescer bastante. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês tiverem dúvidas aí, coloquem aí nos comentários aí que eu vou tentar responder. Vou deixar também o link do grupo de WhatsApp que a gente faz parte, lá para tirar dúvida do pessoal. Tem um grupo que a gente... Tem diversos grupos, né, que a gente faz parte. Vou também deixar a live aí do que a gente fez com o Newton. E se inscreva aí, se bobear, de surgir mais dúvida no grupo, lá eu faço outro vídeo aí. E vocês vão receber aí a notificação. Enfim, espero que tenham gostado aí.